Olá pessoal, começamos o Céu da Semana de 5 a 11 de dezembro, o nosso panorama astrológico semanal que observamos aqui as tendências do céu, também do período semanal para quem não só assiste ao vivo agora, né, mas também para quem acompanha ao longo da semana a gravação que fica disponível sobre as tendências astrológicas desse momento semanal. Boa noite a quem chega, boa noite Cantinho, Raquel, boa noite, fala Guedes, fala turma que chega para a nossa live semanal, que marca aí um período especial de eclipse, né? Uma semana com eclipse solar total. Neste sábado tivemos hoje, nesse momento aí, algumas horas aí ao longo da manhã, o eclipse solar total. Boa noite, Pri de Curitiba, saudações, saudades de Curitiba, morei aí uns tempos. Olá, Eunice, tudo bem? Bem-vinda. Olá, gente que chega, Val, turma toda. Então, começamos aí o céu de 5 a 11 de dezembro, marcado por um eclipse solar total em Sagitário, visível apenas na África do Sul de forma mais notável, né? E também no Atlântico Sul, na Antártida. Boa noite, Juliana. Boa noite, pessoal que chega. Esse eclipse solar total, curioso é que ele foi visível justamente na África do Sul e de lá que se evidenciou a cepa, a nova variante da Covid, que foi notada, né? O eclipse, os eclipses em geral, esse é o quarto eclipse em Sagitário que nós tivemos desde junho de 2020 para cá. Nós tivemos uma sequência aí, nós falamos no céu da semana passada, né? Sávia, bem-vinda, boa noite pessoal que chega aqui para o céu da semana de 5 a 11 de dezembro. Eu cito aqui que o eclipse que temos hoje, ou que viemos hoje, é o quarto aí em Sagitário. Nós tivemos em 2020, ali maio, né? Nós tivemos em dezembro e nós tivemos também em maio deste ano. Então, um tempo aí de ciclo, né, em Sagitário, que marca essa tendência aí de impacto nas questões de movimento, de turismo, de contatos à distância, evidenciou mais a questão de fronteiras em função da nova situação da variante da Covid, né? Eu estava aqui lembrando, até a gente comentou no céu da semana passada, o eclipse lunar em junho de 2020 por Sagitário, né? Corrigindo, não foi maio, foi junho. Teve o solar em dezembro de 2020. Em maio desse 2021 teve um eclipse lunar também em Sagitário, e esse é o quarto da última leva aí desses, digamos, 9 anos mais ou menos, né? Então, até fazendo um gráfico aqui para vocês, se eu partilho aqui o nosso desenho, olha só, o eclipse solar é quando a Lua atravessa o Sol ao meio da Terra, né? A Lua no meio da Terra e do Sol, ela cobre a imagem do Sol, né? E a 12 graus de Sagitário. Então a gente vê aqui um outro gráfico do mapa em relação ao eclipse, o eclipse, que é aqui do lado esquerdo, Sol, o Solzinho, a Luazinha 12 de Sagitário, um pouco aqui mais apagado, mas o legal é essa visão, né? Essa ideia. Então, a região de 12 graus de Sagitário, marcando aí os mapas astrológicos para quem conhece, para quem sabe, né? Boa noite ao pessoal que chega, boa noite ao pessoal que acompanha aí a nossa live semanal. Falamos aqui do eclipse em Sagitário neste sábado, falaremos mais sobre o céu da semana. Então, esse momento importante para desatar questões, situações dos eclipses anteriores que foram evidenciadas ou vivenciadas de uma forma intensa, podendo ser revividas ou desatar questões daquela época. Então, como aconteceu em
junho de 2020, em dezembro de 2020 e agora em maio de 21, questões que dessas épocas que seguem para um complemento, para um ajuste, para um rever posições. E até no coletivo a gente teve curiosidades interessantes, que a própria variante Delta ela foi revelada no eclipse solar em Sagitário do ano passado, né, em dezembro do ano passado. Tá? Então, isso acaba sendo bastante direto no evidenciar questões. Né? A gente teve no Brasil essa situação de um pastor chegando ao Supremo, né? Nada mais que um eclipse sagitário para evidenciar um pastor chegar ao Supremo, mas foi eleito aí para a posição do Supremo. Então, uma evidência aí da questão religiosa que também é associada a Sagitário, não só religiosa, mas da fé. Eu tenho aqui a Charlene que perguntou a 12 graus de Sagitário na casa 8, junto a Lilith, né? São questões emocionais, aí no sentido de ir a fundo em algumas questões íntimas, emocionais, psicológicas. Pode se abrir para terapias, pode se abrir para questões materiais em parcerias ou junto ao par, caso tenha, ou alguns contratempos de parte material que às vezes quando há lua nova ou eclipse na casa 8, de vez em quando dá um desencadear, tá? Umas situações um pouco de contratempos financeiros, ainda mais quando há trânsito ou eclipse ou lua nova na casa 8. Tá? Yas Virginiana com ascendente Sagitário, então eclipse pegando aí o ascendente. Então são questões que vêm à tona para esclarecer, para tirar a limpo, né? Para impactar situações. Aí a Tifitinha tem lua a 18 graus de Sagitário, então às vezes o eclipse impacta na área emocional, no jeito de expor sentimentos, dá uns revivals, né? Vai ouvir uns flashbacks, olhar a casa de Câncer no mapa astral, tá? A casa de Câncer. De nada, Charlene, fez sentido aí para você? Então, olhar a casa de Câncer no mapa astral para quem tem eclipse chegando próximo à Lua, para quem tem a Lua em Sagitário, né? Observar aí a casa também de Câncer regida pela Lua. Tá? Caiu na sua 12, Pri, às vezes é uma questão de atenção com a energia, com baixa energética, com algum isolamento, com o fator da, digamos, lado de terapia, o lado da autoanálise, da reflexão, a atenção com as doações, com alguns sacrifícios que às vezes a gente se dedica. Então são as tendências aí, caso pegou a casa 12. Né? Tem a lua em Câncer, Charlene? Então intensifica um pouco, as emoções podem ficar um pouco mais à flor da pele. Né? Então, dá essa condição. O Egles Bastos pegou no sol da filha. O sol é a identidade, é o ser, é a imagem, é a exposição. Ela pode ficar mais transparente, né? Escancarar alguns assuntos, olhar a casa de Leão no mapa astral, porque o sol rege Leão. Tá? Então é o fator eclipse em Sagitário que a gente marcou esse momento, né? Pessoal pedindo aí a imagem de novo, deixa eu só ver se dá para ilustrar aqui o nosso solzinho encoberto pelo eclipse nesse gráfico. Ficou bacaninha, né? Dá para ilustrar a Lua quando corta o Sol. O eclipse solar é isso, gente. O Sol e a Lua estão no mesmo signo. O eclipse solar é uma lua nova mais exata. Eclipse lunar é quando a Terra entra no meio e é uma lua cheia mais exata. Tanto que a Lua é que escurece, tá? Então, ei Clóvis, tudo bem? Yas é sua esposa, que bacana, casal interagindo, muito bem-vindos, feliz com a audiência. Então falamos aí dessa questão do eclipse, vimos aí no Brasil o Supremo elegendo um pastor, né? Claro, ele é formado em teologia, tralala, mas tem um simbolismo, um quê sagitário aí da história, né? A questão do turismo, a questão dos movimentos, a questão das viagens, o que pode, o que não pode, né? Mais exigências de passaporte, da vacina,
uma ênfase mais aí da terceira dose. Então reviveu ou trouxe à tona algumas questões de eclipses em Sagitário passado. Tá? Então um tempo aí mais sintetizando o fator eclipse que tivemos neste sábado, impactando as instituições de educação, nos planejamentos de viagens, nas questões associadas a temas de sagitarianos, né, dos estudos, dos vestibas, galera aí pilhada no vestibularzinho aqui, ali, né, o Daniel, a parada do STF, né, você viu, né, até a primeira-dama mandou um glória a Deus ali, sem cerimônia, os vídeos da primeira-dama. Na verdade, ela está quase chamando a pombagira, né, a primeira-dama. Eu não sei se aquilo lá é glória a Deus ou se é uma invocação da pomba, mas tudo bem, não vamos polemizar a ideia sagitariana, hein? Pois é a nova ordem mundial, pois é, então, tem isso também. O prefeito do Rio, né, deu uma cancelada na jogada. Se o prefeito do Rio não cancelasse, o que ia acontecer? A galera de São Paulo ia para o Rio, a galera, tá rindo, né, Yes? A galera do Nordeste ia para o Rio, que foi cancelado lá, a galera do Sul ia para o Rio, que foi cancelado lá, né? Né, o cantinho que eu falou em línguas, né? Pois é, eu acho que tem uns lances ali igual da época do Collor, porque o Collor, vocês sabem, que enchia aquela casa da Dinda de uns Paranauê um tantos cavernosos, né? E minha gente baixava parada lá no Fernando Afonso Collor de Mello. Então é isso, né? Só para descontrair um pouco a vertente sagitariana que a gente vê, né? O Neto Centurião tá rindo, né? Cantinho. Pois é isso. Não vamos polemizar tanto. O Collor, opa, otorrinolaringologista aí, né? Então tava, Fernando Collor não era pouca coisa, não. Rolava uma grana violenta do dinheiro do povo nos Paranauê, né? Preocupação com a saúde, falta de patrocínio. Pois é isso, tá? Vamos andar o céu da semana, né? A gente tem um bom aspecto de Marte com Plutão. Vocês estão rindo, né, Cê Guzmão, galera aí? Vocês estão rindo, mas tem que rir, né? Essas pataquadas. O Brasil é o país do folclore, né? O país mais folclórico do planeta Bola, tá? A ex-flor o cantinho, a dona Rosane, né? Dona Rosane deu umas declarações aí. Pois é. Sigamos, dá para fazer uma live dessas coisas. País com Lua e Júpiter em Gêmeos, né? As diversas facetas culturais e religiosas, elas são bastante interligadas, amplas, né? Até inconscientemente, né? É complexa a história. Então, meu povo, é isso. Vamos ver aqui. Segunda-feira tem Marte em bom aspecto com Plutão, tá? Aqui um sexto Marte-Plutão, aqui embaixo dessa imagem minha, o Marte e ali o Plutão. Sexto Marte, galera, rendeu esse tópico de eclipse em Sagitário, né? Veio à tona bastante as invocações de fé, de religiosidade, e vem muito esse tempo das fronteiras dos movimentos, do que pode, do que não pode, viajar, não pode viajar, vamos fechar o turismo, vamos cancelar o Réveillon e por aí vamos, né? O bom aspecto Marte-Plutão que vocês viram aí, ele é positivo para investigações, para pesquisas, para estratégia, para tomada de ações também até a longo prazo, já que Plutão está por Capricórnio. O bom aspecto de Marte com Plutão, ele é especial para percepções daquilo que a gente não tinha tanta noção ou clareza de assuntos, para conversas mais íntimas ou para acessar temas, né? Para situações burocráticas, sim, aquelas não muito percebidas, né? Dá para ter algumas noções, né? Mas bom aspecto Marte e Plutão tem essas indicações de tomada de ação de forma estratégica. Plutão, mesmo que tenha uma imagem de transformação, é o regente de Escorpião,
envolve questões de tabus, etc, etc. Quando ele está em bom aspecto, quando ele está em bom aspecto com Marte, a questão da estratégia ela é sempre positiva. Então, quando você lida com estratégia, quando você ou trata assuntos de maneira ponderada, mesmo quando você tem uma estratégia para resolver um assunto de trabalho, um assunto financeiro, essa época de fim de ano pode ter, de repente, negociações, a pessoa quer, sei lá, quitar uma dívida, resolver um assunto, ela faz uma estratégia, vamos ver se dá para fazer em, sei lá, em quantas vezes, acho que dá para fazer uma quitação à vista. Então, tempo de atitudes de maneira estratégica, não dá para fazer à vista, mas de repente a gente faz em 3, ou então vamos fazer um trabalho de ação que envolva ponderar, né? Então, de alguma maneira, essa condição, né? Sim, a habilidade de cada um vai fazer diferença, mas vai ser importante como oportunidade, né? Marte em bom aspecto com Plutão também é oportunidade para tratar assuntos delicados, assuntos íntimos, né? Numa questão de temas. Caia Flor, você tá dando borocochô. Eu? Imagina, você entrou agora. Eu estava dando risada aqui da pombagira da primeira dama. Tava dando risada da pombagira da primeira dama. O meu time foi campeão da Libertadores. Não tem porque tá brocochô. Nem por causa do Grêmio, que provavelmente vai cair para a segunda divisão. Eu tô brocochô. A gente tá ponderando, digamos, né? Quando a gente vai falar, acho que de Marte e Plutão, a gente dá uma certa reflexão, né? Uma certa estratégia, né? O pessoal pegou o bonde andando. Boa noite, Adriana, bem-vinda. Boa noite, pessoal que chega. Este é o Céu da Semana de 5 a 11 de dezembro, né? Falar da primeira dama pombageira dá uma reenergizada. O pessoal acha que a gente tá brocochô. Calma, galera, calma e elegância, calma e elegância. Queda apenas só os bitcoins. Que, por sinal, aliás, voltando à história do eclipse, os eclipses às vezes afetam os mercados. Cantinho daqui, ó. Parabéns e saudações alviverdes. Aliás, o eclipse ele foi de madrugada. E os bitcoins, para quem não conhece, eles são constantes, né? Não depende do mercado financeiro para continuar. Quem quiser investir, quem quiser tirar, a pessoa ela pode, sei lá, fazer uma aplicaçãozinha na madrugada, tirar um lucro na madrugada, né? E nessa madrugada houve uma queda de quase 20% nos bitcoins. Então a pessoa que tinha lá 10 mil, sei lá, um troco, deixou lá, caiu 20%, perdeu uns 2 pau, né? Eu, felizmente, já tinha arrancado lá 3 semanas antes, porque como eu já vi eclipse acontecendo, né? Vamos deixar que as coisas se agitem, né? Então isso acabou marcando. E lá em maio houve uma queda de 30% nos bitcoins na semana. E quem lida com bolsas parece que vem também tendo situações de inconstância de queda dessa semana também, né? Dólar foi a 5,70, né? Mas aí é um caso à parte, o Brasil tem um conglomerado de coisas, o céu geral, né? Mas essa questão dos eclipses, elas são interessantes para observações dos investimentos. E aí nas criptons, quem lida dá um boom, sabe? Fiquem atentos, né? Porque são interessantes essas observações. Esse Cris, se vai recuperar? Acho que dá uma recuperada, mas essa semana ainda, por ser reflexo do eclipse, talvez seja um pouco gradativo, né? Uma levantadinha e tal. Como cai, é bom para investir, né? Se de repente a pessoa não estava fora e despencou, quando despenca é bom dar uma investida, né? Os especialistas falam isso, né? Então, para imóveis é bom para pesquisar, é bom para dar um passo. A gente está chegando na lua crescente, a gente vai falar depois, né? Também é interessante para uma tomada de ação. Neta Centurião, eu não tenho dinheiro investido, eu só quero achar os cofres públicos. Neta, essa é uma boa, achar as senhas dos cofres, né? Então, eu falava do aspecto Marte-Plutão, ele é positivo para estratégia.
tá? E a gente pode perceber algumas ações afrontando tabus, preconceitos aí ao longo da semana, questões das minorias, né? Você viu, Regina, se acordou passando mal, foi eclipse, o eclipse ele foi às 4h40 e poucos, acho que 4h44, né? Ou 4 e... essa faixa de horário aí, entre 3 e 6 da manhã, tá? Então, não à toa essas sensações, né? Nós falamos aí desse Marte em bom aspecto com Plutão, positivo para alguma estratégia, para planos a longo prazo, para alguma questão de atitude que vise o futuro, né? Então dá essa propensão. Na terça-feira, temos um aspecto tenso que é a quadratura Mercúrio-Netuno. Deixa eu ver se eu acho o desenho aqui. Não, essa é a conjunção Vênus-Plutão que a gente falará depois. Mercúrio-Netuno é um aspecto de desafio das comunicações, é aquele famoso aspecto de atenção com as fake news, né? Geralmente a gente já é um pouco calejado com fake news. Aqui, ó, o Mercúrio lá, né, e o Netuno aqui na esquerda. Pode atrapalhar um pouco aí para os que estão passando, mas em virtude da gravação eu vou deixar um pouquinho. Então, o Mercúrio ali em cima e o Netuno lateralmente aqui do lado com um tridentezinho. Então, quadratura Mercúrio-Netuno, deixa eu tirar da tela para não travar. 2, 3, teste o som. Quadratura Mercúrio-Netuno recomenda atenção com dispersões, tá? É terça-feira, dia 7. Foco, atenção com foco. Às vezes um trabalho, uma coisa que a gente está fazendo, alguém chama, você esquece o que você estava fazendo, né? Então, às vezes, anotar coisas é importante, atenção com foco. Para dispersar vai estar fácil nesse começo de semana. Fake news no Brasil é normal, né, Clóvis? O Brasil tem uma tendência já assim por causa da Lua em Gêmeos, conjunção com Júpiter. O Brasil é o país do aumenta e inventa, né? É a antítese do Nelson Rubens, o fofoqueiro lá. Então, Mercúrio-Netuno requer atenção com o que dizia Cazuza, né? As mentiras sinceras que interessam, tá? Então recomenda aí uma ponderação com as informações, com as notícias. Cuidado para não repostar bobagem. Tá rindo, né, cara? Pequenas poções de ilusão. Vamos estar atentos com as pequenas poções de ilusão. Até mesmo quem tiver em paquera, quem tiver com conversinhas aí por mensagem, né, com propostas de alguma negociação, cuidado aí com certos enganos, certifica direitinho, vê se o link aí não é falso, não acessar link à toa para não cair em golpezinho de WhatsApp, né? Quadratura Mercúrio-Netuno dá essas arapucazinhas aí também. Então requer atenção com ler dos enganos, com contratempos, com dispersões, com essa questão do foco no essencial. Tá? Focar o essencial, o que é útil e necessário. O que mais? Atenção com exageros, com as conversas em grupos de WhatsApp para não entrar em coisinhas desnecessárias, a troco de nada, né? Às vezes a gente entra numas conversinhas que a gente, nossa, como é que eu fui perder tempo com essa ladainha, né? Então, requer um ponderar com certas abobrinhas, com certas ladainhas, os posts, né? O pessoal que navega bastante vê informações, seja astrológicas, seja esotéricas. Cuidado, não exagerar, né? Vai vir essa conversinha aí de regente do ano, vai vir essa conversinha aí de temas astrológicos um pouco exagerados, né? Portal do 222. Então, uma ponderação com as conversas mais variadas. Uma trocar ideia, certificar com quem entende, né? Uma atenção aí com o que requer ponderação, né? Então atenção aí com diversas fofocas aí de temas em geral. Então para fechar a compra do imóvel dia 7 não é bom para assinar? Dá para dar uma esperada, OK? Dá para dar, mas se tiver combinado já,
para o dia 7, às vezes se está combinado, fica ruim descombinar, né? Mas se der para dar uma esticadinha, ou então vir para o começo, ou então um pouquinho mais para lá, para a lua crescente. É que normalmente quando você engatilhou um negócios bastante acentuados. Robson, bem-vindo! Saudações, parabéns à nossa querida Gaia, que faz 29 anos, está no retorno de Saturno. Robson Papalé é um grande nome aí da nossa astrologia, um professor, uma referência. Saúdo ele aqui. Então eu estava dizendo dessa questão do Mercúrio aspecto com Netuno, requerer atenção com as dispersões, especialmente até quando você vai assinar algo. Se tiver combinado, se tiver combinado ou não estiver, observar com detalhes as vírgulas, né? Se tem alguma coisa ali um tanto estranha. Esse aspecto em geral, o Mercúrio-Netuno, ele pode ajudar a perceber alguns enganos que a gente ia cometer também, né? Então é interessante para a gente não tomar impulsos sem ler, né? Tomar impulsos com papéis, documentos, sem fazer uma leitura, né? Sem fazer uma especificação. Tá? Então, temos aí esse momento de atenção para que não haja dispersões, para que não haja uma perda de foco das informações, dos assuntos de uma maneira geral e até nos grupos de WhatsApp, se tiver numa paquera, cuidado com essas falsas conversas ou exageros de certos assuntos, tá? Gente que promete algo imundos e fundos e por aí vamos, tá? Especialmente as fakes, né? Que de vez em quando requer aí atenção de uma forma mais antenada. O que mais? Mercúrio-Netuno. É um tempo aí também para o cuidado com um pouco os boatos e mesmo energeticamente, as baixas energéticas que a gente pode dedicar mentalmente para assuntos pouco úteis, né? Às vezes a sensação de perder tempo com o que é pouco eficaz, certo? Na quarta-feira nós temos uma quadratura Marte-Júpiter. Quadratura Marte-Júpiter recomenda ponderação diante de ações ou com entusiasmos, né? Com certa empolgação exagerada diante de assuntos. Marte é um planeta associado a ações, Marte é um planeta associado a atitudes, à individualidade, e Júpiter ao saber, ao conhecimento, né? Então tem aqui o vermelhinho aqui embaixo e lá o Júpiter no alto, né? Quadratura Marte-Júpiter requer uma atenção com as certas soberbas de conhecimento de algumas pessoas, né? A gente pode observar bastante isso, especialmente nesses tempos, até em paralelo à quadratura de Mercúrio-Netuno. Às vezes a pessoa querer bancar uma informação que não é tão clara, não é tão nítida, e às vezes ela não sabe especificar, né? Isso, a quadratura é dia 8, tá? Na quinta, é isso? Isso, quarta, perdão. Quarta-feira, dia 8. Então, requer atenção aí para que a gente não tenha certos exageros, para que a gente não tenha empolgação com assuntos um tanto obscuros ou sem tanta clareza. Vânia, bem-vinda, boa noite Vera, pessoal que chega, falando aqui do céu da semana de 5 a 11 de dezembro. Então esse aspecto de Marte e Júpiter, ele vale uma atenção com os saberes, não só no dia a dia, no trabalho, nos estudos. Às vezes a gente tem não só um chefe, mas um colega de trabalho, ou às vezes que saiba uma informação ou que banque uma postura. Cláudia, bem-vinda! Tudo bem? Então a gente tem aí um tempo que esse aspecto de Marte com Júpiter vale aí ponderação para que algumas pessoas que queiram às vezes colocar uma certa banca de saber, de conhecimento, de informação ou de achismo, né? A gente dá uma
calma, uma refletida, não entrar muito na pilha da pessoa só porque, né? E às vezes isso gerar algumas tensões desnecessárias. Se precisar, deixa a pessoa falar sozinha, porque às vezes não vale a pena muito perder tempo também, né? Estou aqui confirmando, no dia 8, quarta-feira, essa quadratura Marte-Júpiter vale aí uma ponderação com o nosso próprio saber também, né? A gente não ficar numa zona de conforto de saber, porque às vezes a gente também tem essa tendência de querer dar aquele pitaco em alguns assuntos e não dar aquela checada para ver se aquilo é real ou não, né? Marte quadratura Júpiter, esse aspecto também gera um certo desafio com algumas questões burocráticas. Então requer aí atenção para a gente não tomar um impulso diante de temas que envolvam leis, essa questão de passaporte, essa questão da certificação das informações associadas a um país, algum lugar que você vai viajar. Então também vale essa observação sobre esses temas. Exercício de diplomacia, né? Tudo que envolve Júpiter e ainda mais Marte, ainda os dois em aspectos, pede um exercício de diplomacia para não criar tensões, especialmente com essas questões dos saberes que a gente falou, né? Isso, entre o dia 8 e 9. Na verdade, Clóvis, eu estou falando aqui o aspecto na data, mas começou a semana, aí segunda-feira ele já está vigorando. Todos esses que eu estou falando já vale a sequência, tá? Todos os dias é bom ter essa condição. Considera para a semana toda, desde a segunda até a sexta, tá? O dia da quarta é o dia mais exato, digamos assim, ok? O dia que eu falo o aspecto é o dia mais exato, mas considere ele para a semana toda. Então, esse aspecto Marte-Júpiter, ele vai, aquele trecho da música do Skank, né? Do Homem que Sabia Demais, né? Ele é bem um pouco o trecho da letra. Continuava sempre sozinho, procurando entender a razão que o tornava o ser tão sabido, mas não explicava a solidão. Né? O homem que sabia demais. Então, é atenção com os homens que sabem demais, com o pessoal que bota uma certa banca nos assuntos do trabalho, nos assuntos dos estudos. Tá? Hello, Cris, bem-vinda! Nos assuntos gerais, nas informações da internet, do Facebook, do Instagram. Né? Então, tanto essa quadratura Mercúrio-Netuno que a gente disse anteriormente, como o Marte com Júpiter, são aspectos que, entrelaçando, digamos assim, juntos, dão essa soma de situação para ter cuidado. Olha lá, ó, Marte e Júpiter, aqui o vermelhinho com o verdinho lá em cima, tá? E também o Mercúrio com o Netuno, aqui rapidinho para vocês, tá vendo? Ó, Mercúrio com o Netuno. Paulinha, bem-vinda! E temos essa configuração conjunta ao longo da semana. Então requer atenção com certas bancas que o pessoal coloca, né? Você gosta dos flashbacks, né, Juflora? Procura lá o Anos 80 Eternos no Spotify e Juventude Anos 90. Procura lá que tem lá uns flashbacks legais. Então, o aspecto aí de quadratura Marte-Júpiter vale essa atenção com certos exageros também, com certas empolgações um tanto, né, de expectativa diante de alguma compra, diante de algum lugar, de alguma situação. Né? Duvidar um pouco de uma certa né? Nossa, é sério, é isso, está acontecendo, vê direitinho as promessas, o que estão propondo, né? Com calma e elegância, para não pagar a lebre pelo valor do gato, certo? Então é isso. E aí, pessoal, temos para terminar a semana, aliás, para concluir a semana, nós temos duas configurações especiais. A primeira é a lua crescente em peixes. Lua crescente ela é sempre indicada para direções, para tomada de rumos de situações.
ela é especial para exercitarmos esse tempo de crenças. Lua crescente em peixes é até frequente, né, Ojami? Calma e elegância, calma e elegância. Lua crescente em peixes, ela é especial para esse tempo natalino de reflexão, de meditação, de recompor energias, de dar uma certa direção para certos interesses emocionais, para um certo espírito coletivo, já que peixes é um signo que abrange um pouco essa menção coletiva. Ah, você é pisciana, cantinho daquel. Então é um tempo que a lua crescente desperta um tanto esse lado de voltar-se para um coletivo, o lado do espírito natalino, mesmo que a pessoa não acredite em Natal, né? Aquela ajudazinha lá para as crianças, ou pelo menos para o hospital onco-amigo da vida, né? Ou alguma boa ação. Boas ações são sempre bem-vindas e quando tem configurações astrológicas, né, a gente intensificar um pouco nunca é demais, né? Vai doar sangue, né? Então é um pouco essa questão. Estou precisando também tomar 3 doses ontem. Pois é, Cristina, é bom para recarregar as energias, né? Dar uma meditada. Bom para o lado cultural, né? Aquele teatro, cinemão, né? Com os devidos cuidados, tempo aí ainda mantendo a máscara, etc. e tal, mas a gente está num momento em que essa oportunidade de reaver temas culturais fica um pouco mais interessante. Eu só como sempre se alguém falar bem no você. Ah, Kátia, então você nunca vai comprar selo de mim. Então, aí a questão da lua crescente em peixes também vale para um direcionamento de objetivos, de tomada de ações que envolva uma situação voluntária para uma amplitude, né? Estão rindo, né? Segusmão. Isso que a gente não. Isso que vocês não pegaram o começo, que a gente deu uma mençãozinha na pombagira da primeira-dama Michele, né? Mas na gravação está lá. E aí, também é interessante para as questões que envolvam parte espiritual, para crenças, para terapias, né? Ah, eu sei, Kátia, estou brincando. Kátia sempre assídua, né? Nossa amiga aqui, pessoal, sou sempre grato a essa interação de todos vocês no nosso céu semanal. E também sobre lua crescente em peixes, um ponto interessante são essas percepções e sensibilidades que de repente a gente fica um pouco mais diante de temas coletivos, de causas, que de repente pode dar aquela mexida. Às vezes a gente vê alguma coisa na TV, uma série, um filme, a gente dá uma emotiva, um lado emotivo um pouco mais intenso, né? Então requer uma condição especial, respeitar o culto alheio, né? Respeitar o modus laico operandi da história, né? Ah, vai fazer aniversário, Ellen, parabéns antecipado, assiste aí as nossas lives, eu te mando um parabéns quando estiver mais próximo, mas já adiantamos, né? Período sagitariano aí chegando, aliás, para os sagitarianos, em geral, ótimo ano novo, aos que fizeram aniversário ou que estão por fazer. Vivi um estado meditativo, mas está bastante difícil. Pois é, Oyas. Aí essa lua crescente em peixes, ela possibilita um pouco mais de sensibilidade, de abertura, né, de direcionamento de assuntos para algumas questões que envolvam pendências, né? Toda lua crescente ela é interessante para uma sequência de questões. Então o eclipse que foi agora no sábado, ele envolve o fator de um ponto de partida de um novo ciclo, né? Para desencadear questões. Já a lua crescente normalmente é o andamento desse ciclo, é um direcionamento de questões, né? Então, um tempo aí especial em que a gente é propenso a despertar o lado solidário, né? Mesmo o espírito natalino, né? Dar a caixinha do lixeiro, dar um presente para o síndico, para o porteiro, né? Aquela lembrança, desperta um pouco lá do nosso lado humanitário. E é um tempo especial para o exercício de algumas crenças, para um movimento também de ações para objetivos
que deram um ponto de partida agora no eclipse ou na lua nova. Né? Então, geralmente, lua crescente tem essa propensão. Então, a gente termina a semana com a conjunção Vênus-Plutão. Vou fazer uma arte aqui, se travar eu volto. Olha lá, Vênus conjunção Plutão na sexta-feira, né? Conjunção que requer alguns cuidados, que requer umas questões. A Já me pergunta, eclipse na casa 7, atenção com relacionamentos, isso mesmo? Então, Jame, atenção com relacionamentos, mas não só isso. É um ponto de partida para direcionar assuntos associados a parcerias, a relacionamentos, a vida dois, ou que venha a desencadear, ou que venha a se esclarecer. Às vezes vem à tona algumas questões, e isso não só para esse período mensal do eclipse, mas que pode gerar uma consequência ao longo dos próximos meses, da próxima semana também. Tá? Então vale aí também como uma maneira de tomada de direção para algo que vinha emaranhado até em relação aos eclipses anteriores, como junho de 2020, dezembro de 2020, maio agora de 2021, por causa da sequência de eclipses que nós tivemos em Sagitário. Tá? Então é um tempo que desencadeia questões até atreladas a outros eclipses, e como pega alguma área do 12 graus de Sagitário, se for a casa 7, as questões de relacionamento podem tomar uma direção, ou de parcerias e sociedades também. Vem à tona, dá um pá. Eclipse ele dá um pá, um revelar. Tá? E falávamos dessa conjunção Vênus-Plutão. Parabéns, Sávia Sagitariana. Eclipse na 4, Cris, as questões de botar ordem nos temas domésticos, temas familiares, né? Alguns ajustes nessas partes. E aí a gente termina a semana com a conjunção Vênus-Plutão, essa aqui, ó, que vos mostro. Conjunção Vênus-Plutão, ela tem uma frequência em geral de 9 meses, né? Pelo menos uma vez por ano ela acontece, e normalmente ela requer paciência com as diferenças. Vênus é um planeta associado a relacionamentos. Plutão tem a questão, não só, Vênus não é só relacionamentos em si, mas principalmente relacionamentos. E Plutão é um fator de transformar ou regenerar as questões num sentido geral, e do que ele faz aspecto. Então, se Vênus está conjunto a Plutão, a gente é propenso a transformar a maneira de conduzir relações. Nós somos propensos a também chegar num limite de relacionamentos que não estão saudáveis. Vênus-Plutão dá um vupt, dá um certo guinar em determinadas situações de relacionamento. Por outro lado, intensifica o acesso ou as vivências de temas delicados diante das relações. A gente pode entrar mais a fundo num assunto íntimo do parceiro, do filho, ou na terapia a gente de repente escancara um pouco mais algo íntimo que a gente há muito tempo queria expor. Né? Conjunção Vênus-Plutão geralmente dá uma entrada no íntimo, na caixa preta, na ferida, né? Ou em questões de relacionamento ali mais secretas, mais da nossa caixa preta. Né? E aquelas relações que estão num certo limite, que estão num certo ponderar, né? Uma certa iminência de 880, elas são propensas a desatar questões, ou para esclarecer de vez assuntos, ou para stop, look, listen to your heart. Né? C'est fini. Fim e ok. Então, conjunção Vênus-Plutão geralmente tem um fator de intensidade para as tratativas de relacionamento. Então, é uma nova etapa para as questões de vínculos, de relacionamentos. Às vezes não necessariamente algo um tanto radical, mas a gente transforma a nossa postura. Né? Então, assim, olha, a partir de agora eu vou me comportar dessa forma. Né? Aceita, não aceita,
Tchau e bênção. Tá? Se escancarar mais. Então, o Cantindaquiel, essa questão. Eclipse na casa 1. Então, Cláudia, eclipse na casa 1 é um tanto a nossa identidade, a nossa imagem, né? A gente tinha falado um pouco antes, você não estava aqui, mas impacta na nossa postura diante dos temas, né? Então, não só eclipse, né, na casa 1, mas até junto ao Sol também, né? Então, requer um fator de escancarar, às vezes, também algumas questões emocionais ou até a nossa imagem. A gente pode mexer com o nosso visual também com eclipse na casa 1, tá? Pode dar uma impactada. Ou também na maneira de conduzir ou de expor certas questões com um pouco mais de iminência, né? E falando nessa questão de iminência, essa conjunção Vênus-Plutão que eu abordo também, que você vai esconder os objetos pontiagudos e as armas brancas, Juliana? Todo cuidado com esses brinquedos é importante, tá? Esconde, né? Faz uma doação para o Instituto Sou da Paz, né? Se joga fora mesmo, tá? Então, na conjunção Vênus-Plutão, então vale esse aviso. É uma oportunidade da gente ter uma transformação na postura diante dos relacionamentos. Às vezes, essa mudança de postura ela pode ser um pouco radical, porque a gente atinge um certo limite com a própria paciência diante de certas pessoas, né? Por outro lado, essa conjunção Vênus-Plutão ela impacta numa condição de também irmos a fundo no tratar assuntos com quem temos vínculo. A gente vai um pouco ali no qual é a parada, o que está acontecendo, vamos escancarar o íntimo ou vamos colocar um pouco as coisas, tirar do subentendido, né? A gente pode também ter descobertas ou desvendar temas que impactem na nossa mudança de postura diante de relacionamentos, certo? É um tempo aí de mudanças, mas em especial de mudança de conduta junto a relações, tá? Até um teste do limite, com algumas delas também. Que mais? Somos propensos a vencermos assuntos de outras pessoas com mais intensidade também. A gente pode um pouco entrar no problema do outro, vale uma atenção com isso também. É isso, Kel, é um tempo de limpeza de pessoas tóxicas e tal. Só que uma coisa importante, um cuidado para a gente também não entrar demais nos assuntos dos outros. Isso requer atenção também. Às vezes a gente quer ajudar, quer intervir, quer participar, né? E de repente passa um pouco do time, do quanto a gente entrou na história do outro. Tem coisa que é outra pessoa que tem que resolver, amigo. O karma é seu, a conta é sua, o boleto é seu, você que criou a bola de neve, né? Calma e elegância, alto lá, malandragem, eu aqui com as minhas, já tenho as minhas, você tem as suas, o máximo que eu posso fazer é até aqui, né? Então, às vezes, a gente tem essa boa vontade, essa disponibilidade, ainda mais com uma semana de lua crescente em peixes, a gente exercita até mais o nosso lado voluntário e participativo, o nosso lado humanitário, mas com atenção, porque numa conjunção Vênus-Plutão, vale cuidado também para não entrarmos demais em problemas e assuntos dos outros. E também há uma tendência para que aquelas que estejam um pouco no fio da meada cheguem no limite e stop. Porque conjunção Vênus-Plutão é um simbolismo de transformarmos a nossa postura de maneira mais real diante de relacionamentos. Há uma transformação na nossa conduta diante de conviver com algumas pessoas. Certo? O eclipse está mexendo com a sua cabeça, o Yasi? Acontece, os eclipses eles trazem à tona algumas emoções ou expressões um tanto na lata, ainda mais o eclipse em Sagitário. Certo, pessoal? Então este é o céu da semana de 5 a 11 de dezembro. Quero agradecer a todos aí pela interação, por participar mais uma vez. A grana, Cris, então, vale uma semana aí de calma e elegância, de estratégia, tá? De repente aí na segunda, com esse sextil de Marte com Plutão,
pode ser que dê para dar um movimentozinho para sutil, não muito exacerbado, tá? Uma correçãozinha aqui de uma coisinha mal feita ali de investimento, tá? Um ajustezinho, certo? Pessoal, mais uma vez obrigado. Quero agradecer aí a presença de vocês neste céu da semana de 5 a 11 de dezembro. Atenção aí com essas sequelas do eclipse em Sagitário, atenção aí às patas do Centauro, né? O foco, não perder o foco com essa quadratura Mercúrio-Netuno também para não dispersar à toa, certo? Obrigado, Vânia, obrigado, Juliana, Clóvis, Yas, Kel, obrigado também a todos, Cris, Vânia, C. Guzmão, atenção aí com Vênus-Plutão também nas relações, com os orgulhos, né? Com as soberbas que a gente percebe das pessoas nessa quadratura Marte-Júpiter. Quem não assistiu, obrigado Sávia, obrigado Kátia, Vera, obrigado também. Quem não assistiu, ficará gravada, né? Está divertida aí no começo um pouquinho com os nossos papos e confidências da primeira-dama. Obrigado Bernadette, Clóvis, Jame. Valeu, Clóvis. Obrigado, Yas. Ótima semana a todos. Um abraço.